Que Deus, Pai de todos nós, nos abençoe. No programa de hoje, no quadro Entrevistas, nós temos a presença do médico Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. E ainda o Espiritismo responde: os espíritos têm necessidade ou sensações fisiológicas como frio, fome, etc. E uma pessoa que eventualmente cometeu 3 homicídios terá que reencarnar por 3 vezes ser assassinado para quitar a sua consciência perante a justiça divina? Numa realização da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. O Dr. Edson Gomes Tristão é médico, professor titular em obstetrícia da Universidade Federal do Paraná e também do curso de pós-graduação de ginecologia e obstetrícia, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná e conselheiro do Centro Espírita Luz da Caridade, aqui da capital do Paraná. Prezado Dr. Edson, muito prazer, em primeiro lugar, tê-lo novamente aqui conosco. O prazer é nosso, Wilson, estamos sempre à disposição e é muito prazeroso aqui estar conversando com vocês. Muito obrigado. Vamos passar então diretamente às nossas perguntas. O senhor poderia nos explicar, doutor, como que uma vida de excessos que prejudicam o corpo numa encarnação podem se perpetuar na forma de enfermidade e reaparecer numa futura reencarnação? O nosso corpo físico, ele é apenas uma estampa. Por trás dele nós temos uma matriz que organiza ele. Se você vai fazer um bolo, você tem que fazer uma forma para fazer aquele bolo. Então nós temos uma matriz energética, também com órgãos, que dá a estrutura para esse corpo. A matéria hoje, se você colocar a matéria, uma porção de areia, ela não vai ter o formato de um corpo, tem que ter uma matriz. Como é que uma célula ovo pode dar uma célula que vai para o sistema nervoso, uma célula que vai para o sistema retículo endotelial, uma célula que vai para o sistema gástrico, diferenciar várias células se não tiver uma matriz por trás. Então a ciência hoje tem que acreditar que isso existe, porque não tem como fugir dessa explicação. Então essa matriz ela é sensível, então qualquer desgaste exagerado normalmente por ser incauto a pessoa que está fazendo esse excesso, desgasta esse órgão, essa forma, e na encarnação seguinte, ou uma outra depois, vai se refletir no corpo físico, porque a forma está desgastada, está com alguma falha ou alguma dificuldade na sua organização celular espiritual. Essa forma que o senhor se refere é o que nós denominamos no meio espírita de perispírito, isso? De perispírito. Corpo energético. Corpo energético. Tem mais de 50 sinônimos, né? E hoje eu quero dizer, dos últimos 20 anos, nós temos um biólogo chamado Sheldrake, que chama de campos morfogenéticos, né? Para mostrar, então, que essas energias existem em nós, é percebida por outras pessoas, e todo ser vivo organizado é detentor desse tipo de organização, que é essa matriz energética que ordena os órgãos de todo ser vivo, segundo o Sheldrake. O senhor acha que a gente pode fazer, desde esta encarnação, um investimento na saúde da próxima? Com toda certeza, com toda certeza. O viver equilibrado, ele nos dá... É como se você estivesse fazendo uma atividade física, uma alimentação adequada, você preserva por mais tempo o seu corpo. A situação espiritual é a mesma coisa, né? Quanto mais você estiver dentro da lei de equilíbrio, que é uma lei universal, você estará investindo na sua saúde futura, onde você não precisará ter nada devendo nesta matriz energética. Ela já está pronta para ir dali para frente.
Interessante. Agora mudando um pouquinho o tom, partindo para uma outra situação, obviamente aqui dentro também mais ou menos dentro da sua área. Mas como reconhecer a diferença entre, por exemplo, um transtorno mental e um processo obsessivo patrocinado por espíritos inferiores? E qual seria o tratamento recomendado em cada um dos casos? É uma pergunta difícil, Wilson, porque as doenças, elas não vêm sozinhas, né? Você não tem normalmente um distúrbio psiquiátrico sem ter, às vezes, um distúrbio espiritual por trás, né? Então, num primeiro momento, é muito difícil você fazer uma separação. Então, nós recomendamos sempre que se esgote e se acompanhe todo o tratamento médico com medicamentos, com exames adequados de pessoas neurologistas, psiquiatras, e também possa acompanhar ao mesmo tempo numa casa espírita conhecida, né? Para que você possa perceber se por trás de tudo também não existe uma entidade espiritual, um grupo de entidades sintonizando com este paciente. Na maior parte das vezes, como diz Bezerra de Menezes, mais de 90% das vezes, existem as duas coisas associadas, o distúrbio psiquiátrico físico e o distúrbio da sintonia espiritual por irmãos desencarnados. Não sei se o senhor vai concordar com o que eu vou dizer agora aqui. Se eu estiver errado, me corrija. Mas dentro daquilo que a gente aprende dentro da doutrina espírita, e até pela experiência de grupos mediúnicos, o contato direto com os espíritos, né? Nesse tipo de atendimento, a gente nota que, de fato, se o processo não se inicia do ponto de vista espiritual externo, né? Porque sempre vem do espírito, nós acabamos de ver na resposta sua anterior, né? Mas estamos falando de espíritos, de entidades exógenas. Quando não começa, ela é agravada depois, né? Ainda é isso? Porque o indivíduo psiquiátrico, ele acaba deixando muitas brechas, muitas arestas nesse campo energético dele, onde esses irmãos necessitados se acoplam. É como se você deixasse tua casa com janelas abertas, né? Exato. Algumas pessoas desocupadas acabarão entrando ali e fazendo dela também seu lar, o que faria uma convivência alterada para você. E tem muitos por aí, né? É o que não falta, né? É o que não falta, né? Porque o nosso planeta ainda é bastante atrasado de provas e expiações, então existem mais pessoas desequilibradas do que pessoas equilibradas, né? Haja vista a situação que anda no nosso país nos últimos tempos, né? É verdade. Agora, o senhor não acha que está havendo assim um uso excessivo, indiscriminado de medicação, não só para distúrbios psicológicos, mas também para o corpo em geral, né? No trato do corpo, num esforço talvez de suprimir qualquer tipo de dor, fazendo com que as pessoas, às vezes, talvez até acabem um tanto quanto incapazes de lidar, de conviver com pequenos desconfortos? Concordo plenamente com você, né? O excesso de medicação, ele vem desde uma cultura nossa de querer resolver as coisas rapidamente e até uma campanha ativa das indústrias farmacêuticas para vender o medicamento, né? E com isso faz com que a gente corra. E se você tem, por exemplo, uma enxaqueca, né, você não procura saber a causa dessa enxaqueca, você quer um medicamento que te livre naquele momento para você continuar a fazer as suas atividades. Então, assim, o ser humano se conecta com o mundo inteiro, mas ele não tem tempo, às vezes, de se conectar consigo mesmo, onde ele teria que avaliar qual o problema dessa enxaqueca, por que ela está vindo nele, qual horário que ela está vindo, em que momentos que ela ataca mais, para ele poder corrigir as suas situações, né? A gente sabe, hoje, que a maior parte das doenças é de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí começa a dificuldade. Bem, esse é o ponto que eu queria puxar, porque as pessoas falta essa perspicácia, digamos assim, de perceber que o ser integral ele tem que ter um equilíbrio geral, né? Então, quando há um descompasso e só se trata o veículo externo, que é o corpo físico, o mal não foi removido, né? A origem. Prova é que você suprime uma doença, aparece uma outra. Pois é. Né? Então, a depressão deverá ser, nos próximos décadas aí, o primeiro problema de saúde do ser humano na Terra, né? Porque está vindo no lugar de outras doenças do passado, como
lepra, como doenças infecciosas e assim por diante. Então, nós temos que tomar cuidado, porque enquanto não tratarmos o equilíbrio interior, a doença só vai mudar de nome e de local, mas continuará a doença. Né? Exatamente. Meus amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com algumas outras questões que nós pretendemos apresentar aqui ao nosso entrevistado. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos do Diálogo Espírita, estamos de volta com a entrevista do nosso companheiro, prezado amigo, Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. Doutor Edson, como que as associações médicos espíritas do Brasil, há várias, né, nos estados, em vários municípios. 64 hoje. 64. No geral, eu sei que existe uma coordenação geral da Associação Médico Espírita do Brasil. Mas, independente dessa visão geral e o trabalho que você desenvolve na AME Paraná, como é que vocês veem atualmente a problemática da mediunidade de cura? A gente vê com muita resistência essas coisas, porque teoricamente nós sabemos que existe essa possibilidade. Agora, a função principal, o objetivo maior das associações médicos espíritas hoje é tentar fazer trabalhos científicos a respeito de muitos temas da doutrina espírita e publicar esses trabalhos científicos. A partir daí, nós vamos mostrar a parte científica da doutrina realmente, né? Então é muito difícil você selecionar pacientes que foram curados em determinadas reuniões ou de determinadas instituições. Porque normalmente a pessoa passa por uma série de terapias. Né? Então qual delas que foi a efetiva? E depois também a gente tem que colocar em prática que a doutrina espírita não veio para curar as pessoas. Né? A gente veio para orientar o espírito das pessoas a se renovar, porque melhorando o espírito vai melhorar o corpo. Então não é uma bandeira, não é um objetivo específico curar as doenças, né? Mas ela pode funcionar como uma medicina integrativa, uma medicina auxiliar, né? Uma terapia auxiliar desses pacientes que já estão em tratamento. Então nós recomendamos que a pessoa continue no tratamento médico e que possa fazer a terapia então espírita, né? Que é o passe, água fluidificada, essa parte toda, como complemento. Mas não como doença, não como tratamento básico principal, a não ser que seja uma doença espiritual. Né? Então nós temos muita preocupação quando vemos determinadas reuniões de cura, porque na realidade até hoje nós não temos uma segurança num trabalho científico real para comprovar essas curas. Sabemos que é possível, mas até o momento nós não temos tido esta oportunidade. Esperamos poder contar com elas pela frente. Pois isso aí a gente, eu sei, eu reconheço, sei que a gente sabe que é um assunto polêmico e que às vezes não há um consenso mesmo entre os espíritas. É claro que a doutrina espírita, lá, se a gente puxar desde Allan Kardec, a gente vai ver que é exatamente isso que o senhor está colocando agora. A finalidade é moralizadora da doutrina, de renovação e de autocura, se poderíamos colocar assim, né? E curar pelo espírito, aquela história de dentro para fora, como nós vimos há pouco.
Agora, a gente também tem que se colocar de vez em quando na posição daquelas pessoas que estão em desespero e em que os recursos da medicina, por uma situação qualquer, parecem totalmente esgotados. Exatamente. Então, entra talvez, não sei se o senhor concorda, aquele lado caritativo. Não que o centro espírita, dentro do movimento espírita oficial brasileiro, realmente não comporta esse tipo de atividade, especialmente com cirurgia, com incisões, Isso, né? exatamente. Mas nós sabemos que tem. Não porque a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita, né? Então é feito às vezes por outras pessoas. Nós vimos aí uma reportagem recente, capa de uma revista de grande circulação nacional. Nós aqui, inclusive, tivemos a oportunidade de comentar a respeito desse médium, e que é um médium católico. E nada depõe contra, né? Sim. Desde que ele trabalhe com... O ponto que eu estou querendo chegar é assim, se nós temos um familiar, ou mesmo pessoalmente, um problema que não estamos encontrando solução, o senhor diria que ainda assim manteria essa recomendação de não procurar esse tipo de recurso? Não, não é que não procure, porque esse tipo de recurso ele funciona como método auxiliar, não como método fundamental. Então, se a pessoa tem uma doença incurável, entre aspas, uma doença crônica, uma doença grave, ele deve procurar o médico, porque o médico veio para cuidar da parte física. E as doutrinas, as igrejas, para cuidar do espírito, né? E não vamos inverter isso aí. Sim. Mas tem pessoas que de repente, né, então não encontram um tratamento médico adequado, então vou fazer um tratamento agora numa instituição. Esse é o medo nosso. Sim. Então, em vez de fazer a sua quimioterapia, Sim. o seu tratamento no caso de um câncer, ela prefere fazer um tratamento numa instituição ou com determinado médium. Nós temos encontrado situações graves de pessoas que, se tiver com infecções como AIDS e outras coisas, que se tivessem feito o tratamento prévio, estariam equilibradas. E se deixou levar por determinadas situações sem um controle prévio, e a pessoa se desequilibrou totalmente, indo a óbito. Várias pessoas nós já vimos nesse sentido, né? Eu coordeno no Hospital de Clínicas um pré-natal de doenças infecciosas, pacientes que têm sífilis, que têm HIV, hepatites, né? E de vez em quando nós nos defrontamos com essas pacientes, dizendo, não, eu não tomo medicamento há mais de 6 meses porque eu estou curada por determinado médico, por determinada instituição. Você vai fazer os exames, estão todos alterados. Então isso é uma irresponsabilidade, né? E nos deixa muito apreensivo quanto a esse tipo de problema, né? Com certeza. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a aura. A aura, ou, segundo a terminologia do espírito André Luiz, pela psicografia do médium Chico Xavier, chama de hálito mental. O que seria a aura? Vocês que já estudaram tantos aspectos do espírito e as correlações com a saúde e enfermidades do corpo físico, o que seria? É uma luz espiritual, ou a ausência dela, ou ela reflete o estado de saúde, o estado geral do corpo? Eu acho que tudo isso, né, Wilson? Porque tudo a aura ela tem cor, ela tem odor, cheiro, pode ter cheiro, né? Ela pode ter uma densidade maior ou menor. Ela é o reflexo, ela é a nossa carteira de identidade, ou o nosso CPF. Porque quando você vê a aura de uma pessoa ou entra em contato com ela, imediatamente você pode saber se ela está boa ou não, se vai se sentir bem ou mal. Qualquer pessoa pode acontecer isso. Então ela é o reflexo do bom funcionamento físico do nosso organismo e também e principalmente do organismo, da parte mental da pessoa, da parte espiritual, né? Então ela nos põe à mostra realmente se você pode estar muito bonito, tomou banho, colocou uma roupa bacana e faz uma cara assim bonitinha de pessoa boa, né? Mas na realidade você chega perto dessa pessoa e sente que alguma coisa está errada ali, né? Então ela faz uma traição naquele cenário que foi montado. Então a aura, na realidade, é um reflexo da nossa condição íntima, é a nossa carteira de identidade, é por ela que somos identificados na espiritualidade ou em qualquer outro lugar pelas pessoas que têm essa condição de perceber não só as sensações, a energia, até a cor, para poder
ter uma ideia sobre nós. As AMES atualmente estão desenvolvendo algum tipo de estudo sobre a aura, assim, do ponto de vista científico, de tentar estabelecer uma correlação entre saúde e doença, por exemplo? A AME vem estudando, a AME não tem assim, uma proposta científica específica de fazer uma determinada pesquisa num determinado caminho somente. Ela tem tentado avaliar esses problemas da cura, do passe principalmente, que é mais fácil nas casas espíritas, né? E ver a sua influência em pacientes doentes. Então, é selecionado, por exemplo, um número de pacientes com determinados problemas que tomaram passes ao mesmo tempo e outros que só fizeram tratamento médico. E tem feito daí, por exemplo, uma determinada avaliação científica, né? Mas não está se usando quiligramia, Não, essas coisas mais... Não. E nem médium vidente? Também não. Então, Também não. Por enquanto, nós estamos nos baseando nos estudos que existem e que são realizados. Mas não existe um estudo próprio das AMES nesse sentido. Muito bem. Nós estamos quase chegando ao limite do nosso tempo. Eu queria deixar o senhor totalmente à vontade para falar sobre... É o segundo, né? Segundo simpósio. Simpame. Por favor, os detalhes do simpósio da AME Paraná, que vai ser realizado agora no mês de setembro. Então, nós estamos reservando os meses de setembro, no seu último fim de semana de todos os anos, para fazer um simpósio desse em Curitiba. Fizemos o ano passado na Associação Médica, foi muito bom, muito bem aceito, e estamos agora fazendo o segundo simpósio no Teatro da Federação Espírita. Ao mesmo tempo que vai ser o simpósio, é também a reunião das AMES do sul do Brasil. Nós chamamos de Encontramos. Nós temos 3 AMES no Paraná, uma em Florianópolis e 6 no Rio Grande do Sul. Certo. Então, os presidentes dessas AMES vão se encontrar aqui e todos eles proferirão palestras. E são confrades com extrema, não só conhecimento teórico, mas com extremo trabalho prático da doutrina, todos eles ligados à Casa Espírita, mas também ligados às universidades, né? O grupo de Porto Alegre tem, por exemplo, uma pós-graduação em espiritualidade na Universidade de Porto Alegre. O colega de Santo Ângelo é um especialista em dependência química, está trazendo aí muita coisa importante para os familiares do dependente químico. Então nós vamos ter dia 23, sexta-feira à noite, e 24 durante o dia inteiro no Teatro da Federação Espírita do Paraná, assim como se diz assim, um Natal, né, de luzes, de tanto conhecimento, com mais ou menos 12, 13 palestras. Isso é aberto somente para profissionais da área? Não, como o senhor poderia... não. Como é que faz a inscrição? Isso, é aberto ao público geral, porque é médico, mas é em linguagem comum, né, não é em linguagem totalmente científica, é aberto a todas as pessoas, todos os estudiosos, profissionais da área de saúde. É um simpósio que ele é pago, evidentemente, porque nós temos muita despesa para trazer todo esse pessoal aí. E é feito pelo Disque Ingresso, que coordena a venda desses ingressos, mas também pode ser feito no momento, lá na entrada, né? Ou qualquer coisa, ligar para o nosso e-mail da AME Paraná, www.ameparaná.org, e pegar alguma informação a esse respeito. Tem algum telefone ou não? É algum telefone que alguém possa prestar informação também? Temos telefone também da AME Paraná. Depois a gente coloca, então, depois nós colocamos, então, vídeo. porque eu não estou com ele aqui no momento. A gente depois... Desculpa, está aqui. É o 41 3014 6614, que é o Centro de Homeopatia Samuel Hahnemann, né? Então, se a pessoa ligar lá para o Disque Ingresso, é só dizer que é o simpósio da AME Paraná, já sabe do que se trata. Já sabe que se trata. Muito bem. Nós queremos agradecer a presença mais uma vez do nosso amigo Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita Paraná, nos concedeu essa entrevista e as suas palavras finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder aqui falar, de convidar para o nosso Simpame, e dentro do pouco que podemos aí esclarecer, estamos felizes de aqui estar, Wilson, e nos colocamos à disposição para qualquer momento aqui voltar novamente. Não faltará oportunidade. Em breve nós o teremos aqui de volta. Meus amigos, até a próxima semana. Muita paz a todos.
Prezados amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, temos hoje duas perguntas muito interessantes que nos foram enviadas pelos nossos amigos que vêm ao programa, qual vamos passar a responder. A primeira pergunta: os espíritos desencarnados sentem fome, têm sensação de frio ou calor e desejo de praticar o sexo? Bom, inicialmente nós temos que lembrar que os espíritos desencarnados estão reunidos numa mesma orbe, essa orbe de afinidades. Portanto, os desejos dos espíritos correspondem aos desejos daquela orbe. Uma pessoa que desencarnou, levando consigo arraigado à matéria, os desejos, os prazeres, as necessidades, ele, por certo, ao desencarnar, sentirá essas mesmas necessidades. Os espíritos nos contam que, junto à nossa própria orbe, os espíritos que são levados às instituições de socorro necessitam receber alimentação sólida, necessitam receber água, necessitam receber remédios na forma de ingestão, mas tudo isso se dá devido ao atraso, à vibração específica muito grosseira onde está inserido. À medida que o espírito se depura, vai se livrando dessas necessidades, digamos, mais materiais, e sendo que nos espíritos elevados, por exemplo, toda necessidade energética é baseada nas energias disponíveis no universo, especialmente a luz. Na própria questão do sexo, os espíritos muito arraigados a isso sentem essa necessidade. Temos história de espíritos que buscam o prazer junto a pessoas que praticam sexo de uma maneira não muito digna e aí se comprazem em receber as energias daquelas vibrações. O caráter sexual, por ser extremamente elevado, faz parte do psiquismo e da própria estruturação energética do perispírito, por certo ocorre em todos os espíritos, mas não nesse sentido do ato sexual, que temos aqui uma coisa materializada, mas uma coisa muito mais específica de troca de energias, de vibrações, e à medida que o espírito se depura das necessidades e das vibrações da matéria, também vai se tornando mais independente com relação a isso. Então tudo depende efetivamente do grau de evolução que o espírito apresenta. E isso é uma constante em todo o universo. Já a segunda questão também é bastante interessante. Uma pessoa que cometeu, por exemplo, 3 homicídios, terá que reencarnar e ser assassinado 3 vezes? É evidente que nós não podemos concordar com a lei do talião, do olho por olho, dente por dente. A culpa é sempre proporcional ao conhecimento e proporcional àquilo que levou a pessoa a cometer o erro. Um assassinato, mais do que um assassinato, por certo, é uma infração muito grave à lei divina e que traz consequências energéticas terríveis ao perispírito daquele que cometeu o assassinato. No entanto, o livre-arbítrio nos permite mudar o nosso modo de pensar, mudar o nosso modo de agir, mudar a nossa energia. É evidente que por ter causado problemas a muitas pessoas, esse espírito sofrerá também com aquela carga energética negativa que traz. E poderão lhe acontecer coisas interessantes e muito negativas, mas não que venha à Terra para ser assassinado, para ser morto na lei de olho por olho, dente por dente. Está sim ao alcance desse espírito minimizar seus males praticando o bem, fazendo com que pouco a pouco se dissipe aquela energia e ele não tenha que repetir ou ser repetido nele os atos que cometeu. Pois em caso contrário, tudo estaria justificado no universo. Quem matou será morto. Quem fez o mal receberá o mal. Essa é uma realidade que não é exatamente dessa maneira. Tudo é proporcional, tudo está ao nosso alcance e podemos mudar o nosso destino sempre. Continue mandando as perguntas que nós teremos muita satisfação em respondê-las aqui no nosso quadro. Obrigado. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador
dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066.